O cheiro de tinta a óleo e água ras sempre me acalmou. Era o aroma da criação, de trazer cor a uma tela em branco. A luz do sol entrava pela grande janela do meu pequeno ateliê no sótão, iluminando os grãos de poeira que dançavam no ar. Lá fora, os picos verdes da Serra da Mantiqueira se erguiam silenciosos e pacientes. Um mundo de distância da vida que eu conhecia. Adicionei uma última e delicada pincelada de branco à tela, capturando a luz em uma nuvem. Um sorriso discreto tocou meus lábios. Era um sentimento que eu não conhecia há muito tempo, paz. Do quarto ao lado, um choro suave quebrou o silêncio. Não era um choro de aflição, apenas um lembrete gentil de que precisavam de mim. Larguei o pincel, limpando as mãos num pano manchado de tinta. Meu coração se encheu. Uma maré quente familiar. A mamãe está chegando. Sussurrei. Minha voz suave na casa silenciosa. A mamãe está chegando. Minha pequena estrela. Mas aquela manhã pacífica estava a um universo de distância da tempestade que me trouxera até ali. Um ano antes, eu estava voando a 10.000 metros de altura. E não apenas em um avião. Eu voltava de Curitiba para São Paulo, minha mente vibrando com a vitória. Eu tinha acabado de garantir o maior contrato da minha promissora carreira de arquiteta. Nosso escritório havia conquistado o projeto do novo pavilhão à beira do lago. E minha proposta, minha visão, tinha sido a vencedora. As luzes da cidade de Curitiba brilhavam como joias espalhadas lá embaixo, mas meus olhos estavam fixos no horizonte, em direção à casa, em direção a ele. Minha mão instintivamente foi para minha bolsa, meus dedos roçando 2 segredos guardados lá dentro. O primeiro era uma pequena caixa de veludo. Dentro, um par de abotoaduras de prata feitas sob medida, cada uma gravada com a planta do primeiro apartamento que dividimos. Era um presente bobo e sentimental para o nosso 5º aniversário. Um testemunho da vida que estávamos construindo. Tijolo por tijolo, planta por planta. Juliano iria adorar. Ele apreciava os detalhes, as histórias por trás das coisas. Era o que ele sempre dizia. O segundo segredo era menor, de plástico, e continha um poder que poderia mudar nosso mundo inteiro. Eu havia feito o teste naquela manhã no meu quarto de hotel em Curitiba, com as mãos trêmulas. 2 linhas rosas apareceram quase instantaneamente, fortes e inegáveis. Um bebê, nosso bebê. Uma onda de alegria pura e genuína me inundou, tão potente que me deixou sem fôlego. Por 5 anos, Juliano e eu fomos uma equipe. Nos conhecemos no último ano da faculdade de arquitetura. 2 sonhadores ambiciosos unidos por uma paixão compartilhada por criar coisas belas. Ele era o carismático, aquele que conseguia encantar um cliente com um único sorriso. Eu era a quieta, aquela que encontrava magia na matemática, no ângulo preciso de um telhado ou na curva de uma escada. Juntos, éramos perfeitos. Falávamos a mesma língua de linhas e luz. Sonhávamos em abrir nosso próprio escritório um dia, Bastos e Vance. Sonhávamos com uma casa no interior, um jardim, 2 filhos e um cachorro chamado Croqui. O avião começou a descer, e o horizonte familiar e deslumbrante de São Paulo surgiu para nos encontrar. Meu coração martelava contra minhas costelas. Mal podia esperar para ver seu rosto. Imaginei a cena toda. Eu entraria, largaria minhas malas, e ele me envolveria em seus braços, me beijando até eu perder o fôlego. Então, eu lhe daria as abotoaduras. E quando ele pensasse que as surpresas haviam acabado, eu pegaria sua mão, a colocaria em minha barriga ainda lisa, e diria que nossas plantas para o futuro estavam prestes a se tornar realidade. Imaginei seus olhos, aquele castanho profundo e cheio de alma, se arregalando de choque, e depois se enchendo da mesma alegria que fazia meu próprio coração parecer que ia explodir. A viagem de táxi de Congonhas para nosso apartamento em Pinheiros pareceu uma eternidade. Cada sinal vermelho era um insulto pessoal. Eu balançava o joelho, agarrando minha bolsa contra o peito. Mandei uma mensagem rápida: pousei. Chego em 20 minutos. Tenho a maior surpresa para você. Ele não respondeu imediatamente.
Mas isso não era incomum. Provavelmente estava em uma reunião tardia, encantando mais um investidor. Finalmente, o táxi parou em frente ao nosso prédio. Paguei o motorista. Minhas mãos atrapalhadas com o dinheiro. E praticamente corri para a entrada. Minha mala batendo desajeitadamente atrás de mim. O ar estava fresco com a promessa do outono. O tipo de noite que sempre nos fazia querer nos aconchegar no sofá com uma garrafa de vinho. Deslizei minha chave na fechadura, girando-a com um clique familiar. Amor. Cheguei. Gritei, minha voz brilhando de excitação. A única resposta foi o silêncio. Uma estranha quietude pairava no ar. O apartamento parecia frio, mais frio do que apenas o ar da noite. Larguei minhas malas na porta e entrei na sala de estar. A primeira coisa que notei foi a estante. A fileira de seus romances de ficção científica vintage favoritos havia sumido. Em seu lugar, havia um espaço vazio. Um vácuo escuro. Meu sorriso vacilou. Meu olhar varreu a sala. A foto emoldurada de nós dois em Paris. A que tiramos em nosso primeiro aniversário. Estava faltando na lareira. Sua poltrona de couro, onde ele sempre se sentava para ler, tinha sumido. Um nó de gelo começou a se formar em meu estômago. Juliano! Chamei de novo. Minha voz menor desta vez. Caminhei pelo corredor curto até nosso quarto. Meu coração começando a bater um ritmo frenético e feio contra minhas costelas. Empurrei a porta. Metade do armário estava vazia. Seus ternos, suas camisas, seus sapatos, tudo se fora. A parte de cima da cômoda, onde ele guardava seu relógio e seu perfume, estava nua. Era como se ele tivesse sido apagado. Minha respiração ficou presa na garganta. Isso tinha que ser uma piada. Uma brincadeira. Uma surpresa terrível e elaborada que terminaria com ele pulando e gritando: "Peguei você!" Mas o silêncio no apartamento era ensurdecedor. Era o silêncio da ausência. Da finalidade. Voltei para a sala de estar com as pernas bambas. Minha mente se recusando a processar o que meus olhos estavam vendo. E então eu vi. Apoiado contra o abajur na pequena mesa ao lado da porta. Havia um único envelope branco. Meu nome estava escrito na frente com sua caligrafia limpa e arquitetônica. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegá-lo. O papel parecia frio. Estranho. Rasguei-o. Meus dedos desajeitados. Dentro havia uma única folha de papel, dobrada ao meio. As palavras eram digitadas. Clínicas. Impessoais. Alissa. Sinto muito que você tenha que descobrir assim. Não há maneira fácil de dizer isso. Então vou apenas dizer: estou indo embora. Esses últimos 5 anos foram maravilhosos. E uma parte de mim sempre vai te amar. Você é uma mulher brilhante e maravilhosa. Mas o amor nem sempre é suficiente. Recebi uma oportunidade. Uma chance de construir a vida que sempre quis. E eu tenho que aceitá-la. Vou me casar. As palavras ficaram turvas. Tive que lê-las novamente. E de novo. Casar? Não fazia sentido. Nós íamos nos casar. Havíamos conversado sobre isso. Planejado. Ele estava apenas esperando o momento certo. Uma grande promoção. Continuei lendo. Meu sangue virando gelo. O nome dela é Sofia Monteiro Prado. O pai dela é o chefe do Império Monteiro Prado. Você sabe o que isso significa para a minha carreira. Para o nosso escritório. Isso é maior do que nós. Alissa. Isso é uma fusão. Uma dinastia. É uma vida que não posso recusar. Ela pode me dar coisas com as quais nós só poderíamos sonhar. Sofia Monteiro Prado. O nome me atingiu como um golpe físico. Eu a tinha visto em revistas de sociedade. Uma socialite linda e impossivelmente elegante. A herdeira de um império imobiliário que poderia construir e comprar cidades inteiras. Nós até rimos dela uma vez, chamando-a de princesa em uma torre de marfim. E agora? Juliano estava me deixando por ela. A carta terminava com mais palavras vazias. Espero que um dia você possa entender. Desejo a você tudo de bom. Já tirei minhas coisas para facilitar. O aluguel do apartamento está pago até o final do mês. Juliano.
O papel escorregou de meus dedos dormentes e flutuou até o chão. Minhas pernas cederam. E eu desabei no piso de madeira frio. O som do meu próprio suspiro ecoando na sala vazia. Meu mundo, tão brilhante e cheio de promessas apenas uma hora antes, havia se despedaçado em 1 milhão de pedaços irreconhecíveis. As abotoaduras na minha bolsa pareciam uma piada pesada e cruel. O teste de gravidez parecia uma bomba relógio. Fiquei sentada ali por um longo tempo, cercada pelos fantasmas de nossa vida compartilhada. A marca no sofá onde ele sempre se sentava. O leve cheiro de seu perfume ainda pairando no ar. Cada detalhe era uma nova onda de agonia. Um soluço rasgou através de mim. Um som cru e ferido que veio da parte mais profunda da minha alma. Envolvi meus braços em volta do meu estômago. Um gesto protetor e desesperado. Nosso bebê. Ele nem sabia. Ele nos jogou fora por dinheiro e status sem pensar 2 vezes. Aquele futuro lindo que eu tinha pintado em minha mente horas antes era agora um deserto. Eu estava sozinha. Completa e totalmente sozinha. Meus dedos, tremendo, buscaram meu telefone. Rolei pelos meus contatos até encontrar o nome dela. Havia apenas uma pessoa para quem eu podia ligar. O telefone tocou 1, 2 vezes, antes que ela atendesse. Eli, você voltou. Já contou para ele? Como ele? A voz alegre de Clara se quebrou do outro lado da linha. Foi quebrada pelo som dos meus próprios soluços roucos e sufocados. Uai! Eli? O que foi? O que aconteceu? Sua voz agora estava afiada, tingida de preocupação imediata. Tentei formar palavras, mas tudo o que saiu foi um grito estrangulado. Ele se foi. Clara. Finalmente consegui sussurrar, as palavras arranhando minha garganta. Ele se foi. Ele deixou uma carta. Consegui engasgar. As palavras com gosto de cinzas na minha boca. Uma maldita carta. Do outro lado da linha. Clara ficou em silêncio por um instante. Quando ela falou novamente, sua voz havia perdido todo o calor anterior, substituída por uma fúria fria. Aquele filho da mãe. Aquele covarde. Patético filho da mãe. Eli, onde você está? Estou indo aí. Não. Não venha. Sussurrei, balançando a cabeça como se ela pudesse me ver. Não há nada para ver. Apenas um apartamento vazio. A finalidade das palavras enviou uma nova onda de dor através de mim. Não era mais nosso apartamento. Era apenas um lugar onde eu costumava morar. Não me importa. Você não deveria ficar sozinha agora. Ela insistiu. Sua voz era a única âncora em meu mundo giratório. Clara e eu éramos amigas desde nosso primeiro dia de faculdade. Colegas de quarto que se tornaram irmãs. Ela me viu passar por todas as crises. Todos os triunfos. Ela estava lá quando me apaixonei por Juliano. Cautelosamente otimista. Ela celebrou conosco quando nos mudamos juntos. Embora eu sempre visse um brilho de reserva em seus olhos que eu escolhi ignorar. O que a carta dizia? Ela perguntou gentilmente, me puxando de volta para o presente horrível. Relatei o conteúdo. Minha voz plana e robótica. Cada palavra parecia uma traição. Sofia Monteiro Prado. Uma dinastia. Uma vida que ele não podia recusar. Enquanto eu falava, a humilhação queimava através do choque. Ele não apenas me deixou. Ele me trocou por um modelo melhor. Eu era um imóvel na planta. E ele estava pronto para se mudar para uma mansão. Uma fusão. Clara cuspiu. O nojo em sua voz um conforto amargo. Ele faz parecer um negócio porque é tudo o que é para ele. É tudo o que ele é. Eli. Uma transação em um terno chique. Eu queria acreditar nela. Eu queria ficar com raiva. Mas agora, tudo o que eu sentia era um vazio cavernoso. O amor que eu derramei nele por 5 anos havia desaparecido, não deixando nada para trás. Minha mão ainda estava apoiada em meu estômago. O segredo dentro de mim parecia mais pesado agora. Mais frágil. Clara. Tem mais uma coisa. Comecei. Minha voz tremendo. A surpresa que eu tinha para ele. Estou grávida. O silêncio do outro lado foi absoluto. Por um momento, pensei que a ligação tinha caído. Então,
Ouvi sua inspiração aguda. Eli. Meu Deus! Sua voz estava embargada de emoção. A raiva se fora, substituída por uma simpatia profunda e dolorosa, que fez minhas próprias lágrimas não derramadas brotarem novamente. Ele não sabe. Acrescentei, a declaração pairando no ar morto entre nós. Temos que contar a ele. Disse ela imediatamente, sua natureza prática assumindo o controle. Esqueça ele. Isso não é mais sobre ele. É sobre o bebê. Ele tem que ser responsável. Ele te deve isso. Ele deve isso a esta criança. Ela estava certa. É claro. Logicamente. Ela estava certa. Qualquer pessoa sã concordaria. Ele tinha um dever. Uma obrigação legal e moral. Mas enquanto ela falava, uma imagem estranha e terrível encheu minha mente, Juliano, ao lado de sua noiva elegante e poderosa, descobrindo que seu passado acabara de aparecer, grávida e inconveniente. Eu vi o olhar em seu rosto não de alegria, não de amor, mas de aborrecimento. Vi os olhos frios e calculistas de Sofia me avaliando, não me vendo como uma pessoa, mas como um problema a ser gerenciado, um escândalo a ser enterrado. Meus dedos, dormentes e desajeitados, abriram o navegador do meu celular. Não sei por que fiz isso. Uma curiosidade mórbida. Talvez. Uma necessidade de ver a prova. De tornar o pesadelo real. Digitei o nome dele na barra de pesquisa. Foi o primeiro resultado. Uma manchete de um importante blog de sociedade de São Paulo. Postada há menos de uma hora. Alerta de casal poderoso, Juliano Bastos e Sofia Monteiro Prado anunciam noivado. E havia uma foto. Não era apenas uma foto. Era um retrato de felicidade profissionalmente encenado. Juliano estava em um smoking perfeitamente ajustado. Seu braço possessivamente em volta da cintura de Sofia. Ele estava sorrindo aquele sorriso aquele que sempre me deixou de joelhos fracos. Aquele que eu pensei que era reservado apenas para mim. Mas este sorriso era diferente. Era mais brilhante. Mais largo. Quase predatório em seu triunfo. Ele parecia um homem que acabara de conquistar o mundo. E Sofia? Ela era de tirar o fôlego. Vestida com um vestido prateado cintilante. Um colar de diamantes brilhando em seu pescoço. Ela se inclinava para ele. Sua mão bem cuidada apoiada em seu peito. Um anel de noivado enorme brilhando em seu dedo. Eles pareciam tão perfeitos juntos. Poderosos. Intocáveis. Como se fossem esculpidos em mármore e dinheiro. A legenda abaixo da foto dizia: o brilhante arquiteto e herdeira do setor imobiliário devem se casar em uma luxuosa cerimônia de verão. Fontes dizem que a união não apenas unirá duas das famílias mais proeminentes de São Paulo, mas também solidificará uma grande parceria de negócios entre a firma de Bastos e o Império Monteiro Prado. Uma união feita no paraíso paulistano. Uma união feita no paraíso. Nosso amor. Aquele construído em sessões de estudo noturnas. Sonhos compartilhados e promessas sussurradas no escuro. Havia sido descartado por uma aliança corporativa. Eu não estava apenas de coração partido. Eu me sentia apagada. Enquanto eu olhava para seus rostos sorridentes, uma onda de náusea, aguda e ácida, subiu pela minha garganta. Não era mais apenas o choque. Era uma doença física e real. Levantei-me cambaleando, e mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar violentamente. Ajoelhei-me no azulejo frio, tremendo e suando, meu corpo se rebelando contra o veneno em minha alma. Quando os espasmos pararam, fiquei ali, com a testa pressionada contra a porcelana fria do vaso sanitário. Minha respiração vinha em suspiros irregulares. E naquele momento de degradação absoluta, algo dentro de mim mudou. A dor, o choque, o desespero, eles ainda estavam lá, mas foram acompanhados por algo novo, algo duro, frio e ferozmente protetor. Pensei no meu bebê. Nosso bebê. Não, não nosso. Meu bebê. Pensei nesta vida pequena e inocente crescendo dentro de mim. Uma vida que merecia mais do que ser um segredo inconveniente. Uma vida que nunca deveria ser uma nota de rodapé em uma transação comercial. Imaginei meu filho sendo apresentado ao novo mundo de Juliano.
Um mundo de sorrisos educados e vazios, e de ambição fria e dura. Um mundo onde sua própria mãe era uma fonte de vergonha. Um erro de uma vida passada. Vi Sofia Monteiro Prado olhando para meu filho com desdém. Um lembrete vivo e pulsante de que seu marido perfeito não era tão perfeito assim. Eles tentariam controlar isso. Usariam seu dinheiro e seus advogados para higienizar a história. Talvez Juliano me oferecesse um acordo. Uma ordem de silêncio em troca de um generoso fundo fiduciário. Ele tentaria comprar meu silêncio. Comprar o futuro do meu filho e moldá-lo em algo que não mancharia sua nova vida brilhante. Meu filho se tornaria um peão. Uma posse. Mais um ativo a ser gerenciado. Não. A palavra foi um sussurro. Mas ecoou no pequeno banheiro com a força de um grito. Foi um voto. Levantei-me. Minhas pernas ainda tremendo. E olhei para meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido. Meus olhos vermelhos e fundos. Mas havia um brilho neles que eu não tinha visto antes. Não o brilho suave e romântico da mulher que embarcou naquele avião em Curitiba. Isso era outra coisa. Era o brilho do aço afiado. Eli, você ainda está aí? Ouvi um barulho. A voz frenética de Clara veio do telefone, que eu havia deixado cair no chão. Peguei-o. Meu aperto agora firme. Estou aqui, eu disse. E minha própria voz me surpreendeu. Estava calma. Assustadoramente calma. O que foi isso? Você está bem? Estou bem, eu disse. Você estava certa. Clara. Isso não é mais sobre ele. É sobre o bebê. Bom, disse ela. Um pingo de alívio em seu tom. Vamos ligar para um advogado de manhã. Vamos lutar com ele. Vamos fazê-lo. Não. Interrompi, cortando-a de forma limpa. Não vamos fazer nada. Do que você está falando? Respirei fundo. O ar frio enchendo meus pulmões e solidificando minha resolução. Ele nunca vai saber. Clara. Ele nunca vai saber sobre este bebê. Nunca. Eli. Isso é loucura. Você não pode fazer isso sozinha. Você não deveria ter que fazer. Eu tenho que fazer. Eu disse. Minha voz inabalável. Esta é a única maneira. Não vou deixar meu filho ser um segredinho sujo ou uma moeda de troca. Não vou deixá-lo crescer na sombra daquele homem e sua dinastia. Meu bebê merece uma vida cheia de amor de verdade. Não de afeto condicional de um homem que vendeu seu coração por uma sala de diretoria. Ele merece paz. E eu vou dar isso a ele. O plano começou a se formar em minha mente. Claro e preciso como um dos meus próprios projetos arquitetônicos. Eu tinha algumas economias. Não muito, mas o suficiente para começar. Eu poderia vender meu carro. Eu poderia quebrar o contrato de aluguel do apartamento. Vou embora de São Paulo. Anunciei. A decisão se instalando sobre mim com uma estranha sensação de paz. Vou para algum lugar que ele nunca pensaria em procurar. Um lugar pequeno. Um lugar tranquilo. Vou arranjar um emprego simples. Vou criar meu bebê. E nós seremos felizes. Sem ele. Eli. Pense nisso. Clara implorou. Você está em choque. Você não está pensando direito. Nunca pensei com mais clareza em toda a minha vida. Respondi. E eu quis dizer isso. A traição me despedaçou. Mas nos escombros. Encontrei uma nova fundação para construir, meu filho. Pela primeira vez em 5 anos. Meu futuro não estava ligado a Juliano Bastos. Era inteiramente meu. E era minha responsabilidade protegê-lo. Saí do banheiro e voltei para a sala. O lindo apartamento. Antes um símbolo de nosso futuro compartilhado. Agora parecia uma jaula. Cada objeto guardava uma memória. Uma mentira. Olhei para o espaço vazio na lareira onde nossa foto de Paris costumava estar. Ele já me havia apagado de sua vida. Agora, eu o apagaria da minha. Eu te amo. Clara. Eu disse. Minha voz suave. Mas firme. Você é a única para quem vou ligar. Mas, por favor, não tente me impedir. Não tente me encontrar. Apenas confie em mim. Desliguei antes que ela pudesse argumentar mais. Fiquei no centro da sala silenciosa. Minha mão pousada na barriga. Éramos apenas nós dois agora. Uma equipe.
Não era o futuro com que eu sonhara, mas era o que eu tinha. E eu lutaria por ele com tudo o que eu possuía. A garota que embarcou naquele avião de Curitiba se fora. Em seu lugar, havia uma mãe. E ela estava pronta para construir um novo mundo. Os dias que se seguiram foram um borrão de caos metódico. Eu me movia como um autômato, impulsionada por um único e frio propósito: desaparecer. Minha dor era um oceano vasto e rugidor. Mas eu não podia me dar ao luxo de me afogar nele. Ainda não. Construí um muro de logística ao redor do meu coração. Uma fortaleza de listas de tarefas e telefonemas. Quebrar o contrato. Vender o carro. Embalar o essencial. Doar o resto. Cada objeto era uma mina terrestre de memória. A caneca de cerâmica que comprei para o aniversário dele. Aqui dizia arquiteto mais ou menos do mundo. O cobertor gasto sob o qual nos aninhamos durante 100 noites de cinema. Eu os manuseava com um distanciamento frio, colocando-os em caixas para doação como se pertencessem a um estranho. Foi uma amputação brutal do meu próprio passado. Clara ligava a cada poucas horas. Sua voz uma tábua de salvação de sanidade. Ela não discutia mais meu plano. Apenas ouvia, oferecendo apoio silencioso, transferindo para mim o dinheiro da venda do meu carro sem uma única pergunta. Prometi enviar-lhe uma carta, para uma caixa postal que ela abriria assim que eu estivesse estabelecida. Era a única maneira. Não podia arriscar um telefonema, um rastro digital que pudesse levá-lo até mim. A última coisa que fiz foi embalar meu portfólio. Enrolei minhas plantas, meus esboços, o trabalho da minha vida, em papel pardo grosso, e empurrei a grande pasta para o fundo de um depósito que aluguei sob um nome diferente. Parecia que estava enterrando uma parte da minha alma. A arquiteta Alyssa Vance deixou de existir naquele dia. Em seu lugar, havia apenas Eli, um fantasma deixando a cidade que continha sua vida. Eu escolhi a Serra da Mantiqueira por uma foto que vi anos atrás em uma revista de viagens. Uma foto de uma pequena cidade aninhada em um vale. O campanário de uma igreja branca se erguendo contra um cenário de folhas de outono flamejantes. Parecia um lugar onde o tempo se movia mais devagar. Um lugar onde uma pessoa podia respirar. Encontrei uma cidade chamada Vila Serena em um mapa. Comprei uma passagem de ônibus só de ida, e nunca mais olhei para trás. A jornada para o interior foi uma lenta e dolorosa troca de pele. A cada quilômetro que passava, a energia frenética de São Paulo desaparecia, substituída pelas colinas verdes e ondulantes do campo. Observei o horizonte da cidade encolher na janela suja do ônibus, até não ser nada mais que uma memória. Não chorei. Senti-me esvaziada, purificada pela dor. Minha mão nunca deixou meu estômago. Uma conversa silenciosa e constante com a pequena vida que eu estava protegendo. Nós vamos ficar bem. Eu dizia para o bebê e para mim mesma. Eu vou nos deixar bem. Vila Serena era ainda menor e mais silenciosa do que a foto da revista sugeria. O ônibus me deixou na rua principal. Uma única via ladeada por prédios de 2 andares que pareciam não ter mudado em um século. Uma barbearia com o poste giratório vermelho e branco. Uma lanchonete com um letreiro de neon desbotado. Uma loja de ferragens com uma porta de tela de madeira que batia atrás de um cliente. O ar cheirava a pinho e terra úmida. Estava tão quieto que eu podia ouvir o farfalhar das folhas ao vento. Após o rugido constante de São Paulo, o silêncio era tanto um conforto quanto uma acusação. Eu havia reservado um quarto na única pousada da cidade por algumas noites. Minhas economias eram um recurso finito. Um relógio correndo. Eu tinha que encontrar um lugar para morar e uma maneira de ganhar dinheiro. E rápido. Os primeiros dias foram uma névoa solitária. O enjoo matinal era um companheiro constante e indesejado, deixando-me fraca e exausta. Eu caminhava pelas ruas tranquilas. Uma estranha em uma terra estranha. Minha barriga doendo com uma mistura de fome e náusea. Meu coração doendo com uma dor tão profunda que parecia um peso físico. No terceiro dia, vi uma pequena placa pintada à mão na vitrine de um sebo antigo chamado O Guardião de Histórias. Dizia: aluga-se sótão. Tratar aqui dentro. O sebo era um labirinto de prateleiras imponentes.
O ar espesso com o cheiro de papel velho e couro. Uma senhora idosa com uma nuvem de cabelos brancos e olhos brilhantes e vivos, como os de um pássaro, ergueu o olhar de trás do balcão. Seu nome era Dona Marília. Ela me examinou. Seu olhar demorando por um momento em minha barriga ainda lisa. Mas sua expressão continha apenas uma curiosidade gentil. Não julgamento. O sótão ficava no final de uma escada estreita e rangente. Era pequeno. Apenas um grande cômodo com teto inclinado. Uma minúscula cozinha em um canto e um banheiro do tamanho de um armário. Mas estava limpo. E uma grande janela dava para a rua principal, inundando o espaço empoeirado com a luz da tarde. Não tinha nada a ver com meu elegante e moderno apartamento em São Paulo. Era perfeito. Não é muito, disse Dona Marília. Sua voz rouca. Mas o aluguel é barato e você ganha desconto nos livros. Eu fico. Eu disse. As palavras saindo antes que eu tivesse tempo de duvidar delas. Mudar-se foi simples. Eu tinha 2 malas e uma caixa de itens pessoais. Enquanto eu desempacotava, a realidade da minha nova vida se instalou. Este quarto pequeno e empoeirado era minha casa agora. As 4 paredes pareciam estar se fechando sobre mim. A solidão que eu mantive à distância durante minha fuga frenética desabou. Naquela noite, enrosquei-me no colchão fino no chão. Envolvi-me em meus braços e finalmente me permiti chorar. Chorei pelo amor que perdi, pela carreira que abandonei, pelos sonhos que viraram pó. E chorei pelo bebê inocente crescendo dentro de mim, que nasceria neste mundo quebrado e solitário. As semanas que se seguiram foram um ciclo monótono de sobrevivência. Passei meus dias lutando contra a náusea e minhas noites lutando contra pesadelos. Minhas economias diminuíam com uma velocidade alarmante. O pequeno pé de meia que parecia substancial em São Paulo, parecia assustadoramente pequeno aqui. Comia comida barata torrada. Bolachas. Sopa, qualquer coisa que conseguisse manter no estômago. Eu sabia que precisava ser saudável para o bebê. Mas a ansiedade era um gosto constante e amargo na minha boca. Minha vida antiga parecia um filme que eu assistira uma vez. Arquitetura. Reuniões com clientes. Aberturas de galerias, tudo se fora. Minhas mãos. Antes hábeis em traçar linhas precisas e construir maquetes. Agora pareciam desajeitadas e inúteis. Eu precisava fazer algo. Qualquer coisa. Para parar o ciclo interminável de dor e medo em minha mente. Uma tarde, encontrei uma pequena loja que vendia materiais de arte. Por impulso, usei um pouco do meu precioso dinheiro para comprar um caderno de desenho barato e um conjunto de lápis de carvão. De volta ao meu sótão, sentei-me perto da janela e comecei a desenhar. Eu não desenhava por prazer desde a adolescência. Antes que a faculdade de arquitetura canalizasse toda a minha energia criativa para uma forma mais prática e lucrativa. Eu não desenhava prédios. Desenhei os galhos nodosos do carvalho do lado de fora da minha janela. Desenhei o rosto envelhecido de um homem que vi sentado em um banco do outro lado da rua. Esbocei a maneira como a luz caía sobre minha própria mão, enquanto repousava sobre meu estômago. O carvão era bagunçado, borrando sob meus dedos. Mas a sensação de criar algo, qualquer coisa, foi um alívio. As páginas do caderno começaram a se encher com as imagens da minha nova e pequena vida. Eram desenhos tristes, cheios de sombras e espaços vazios. Mas eram honestos. Eram meus. A arte se tornou meu confessor. O guardião silencioso da minha tristeza. Meu mundo era meu sótão. O sebo no andar de baixo e o mercado no final da rua. Mas toda manhã, um cheiro subia até minha janela que era ao mesmo tempo agonizante e reconfortante. O aroma rico e quente de café recém-coado e pão assando. Vinha do café do outro lado da rua. O café aconchego. Eventualmente, a necessidade de contato humano. De um espaço que não fosse meu próprio quarto triste. Tornou-se forte demais para ignorar. Uma manhã, sentindo um raro alívio da náusea, atravessei a rua e empurrei a porta. Um sininho tocou. O café era quente e iluminado, preenchido pelo zumbido baixo da conversa. Atrás do balcão estava um homem que parecia ter uns 60 e poucos anos.
com olhos entis e enrugados e um bigode grosso e grisalho. Ele se movia com uma eficiência calma e sem pressa, servindo café para um cliente e entregando um pão de queijo para outro. Tudo com uma palavra gentil para todos. Pedi uma xícara de chá de camomila e sentei-me em uma pequena mesa perto da janela. A caneca quente um conforto em minhas mãos frias. Observei-o trabalhar. Ele parecia conhecer todo mundo que entrava, perguntando sobre seus filhos, seus empregos, seus pais doentes. Ele era o centro robusto e silencioso do universo desta pequena cidade. Comecei a ir todos os dias. Tornou-se meu único pequeno ritual. Eu me sentava com meu chá e meu caderno de desenho, encontrando um estranho conforto na companhia anônima. Nunca falei com ninguém, e ninguém me incomodou, mas o homem atrás do balcão sempre me dava um pequeno e gentil aceno de cabeça. Um dia, ele trouxe meu chá com uma broa de fubá no pires. Por conta da casa, disse ele. Sua voz um ronronar baixo e agradável. Você parece que precisa de algo doce. Fiquei tão surpresa que não consegui falar por um momento. Obrigada. Finalmente consegui sussurrar. Ele apenas sorriu, seus olhos se enrugando nos cantos, e voltou a limpar o balcão. O nome dele era Seu Bento. Aprendi ouvindo outras pessoas o cumprimentarem. Ele era viúvo. Sua esposa havia falecido alguns anos antes. O café era o sonho dela, e ele o mantinha em sua memória. Uma tarde, enquanto eu pagava pelo meu chá, minhas mãos se atrapalharam com a carteira e algumas moedas caíram no chão. Quando me abaixei para pegá-las, uma onda de tontura me atingiu. Uma ocorrência comum hoje em dia. Cambaleei, e uma mão forte segurou meu braço com gentileza. Opa! Com calma, disse Seu Bento, sua voz calma e preocupada. Ele me ajudou a me endireitar. Seu olhar estava cheio de uma bondade descomplicada que eu não encontrava há muito tempo. Atravessou minhas defesas. Para meu horror, meus olhos se encheram de lágrimas. Desculpe, gaguejei, mortificada. Estou apenas cansada. Ele não insistiu, apenas assentiu. Sua expressão cheia de compreensão. Tenho visto você aqui todos os dias. Você é nova na cidade. Era uma afirmação, não uma pergunta. Assenti, incapaz de encontrar seus olhos. Sim, acabei de me mudar. Bem-vinda à Vila Serena, disse ele simplesmente. Ele hesitou por um momento. Depois pareceu tomar uma decisão. Olha, não é da minha conta, mas você parece estar no limite. E por acaso estou procurando uma ajuda de meio período por aqui. Apenas algumas horas por dia. Lavar louça, limpar mesas. Nada glamouroso, mas o pagamento é justo. E você pode tomar todo o chá e comer todas as broas que quiser. Olhei para ele, atordoada. Um emprego, uma tábua de salvação. Era mais do que eu poderia ter esperado. As lágrimas que eu estava segurando agora transbordaram, escorrendo silenciosamente por minhas bochechas. Ei, disse ele suavemente, parecendo alarmado. Ele pegou um guardanapo do dispensador e me entregou. Está tudo bem? Foi só uma oferta. Não é isso, eu disse, enxugando os olhos. É, obrigada. Sim, eu adoraria. Muito obrigada. O alívio que me inundou foi tão poderoso que quase dobrou meus joelhos. Era um emprego simples em um café de cidade pequena. Um universo de distância do mundo de alto risco da arquitetura de São Paulo. Mas era um começo. Era uma maneira de ganhar meu próprio dinheiro. De construir uma nova fundação. Por menor que fosse. Era uma chance de deixar de ser um fantasma e me tornar uma pessoa novamente. Trabalhar no café aconchego tornou-se o ritmo da minha nova vida. O primeiro trimestre tinha sido uma névoa cinzenta e nauseante. Mas à medida que entrei no segundo, uma frágil sensação de bem-estar começou a retornar. Minha energia voltou em pequenas explosões. E a doença constante diminuiu para um zumbido baixo e administrável. Minha barriga começou a inchar. Uma curva suave e arredondada que se tornava impossível de esconder. No anonimato de São Paulo, uma mulher grávida era apenas parte da paisagem. Em Vila Serena,
Eu era uma curiosidade. Senti o olhar coletivo e gentil da cidade sobre mim. Mas ninguém nunca fez as perguntas que eu sabia que estavam em suas mentes. Quem é você? De onde você veio? Onde está o pai? Seu Bento, com sua sabedoria silenciosa, deu o tom. Ele me tratou com um respeito gentil e paternal, que desencorajava a fofoca. Ele me dava tarefas que eu podia fazer sentada quando meus pés inchavam, e garantia que eu comesse as sopas substanciosas que ele fazia para o almoço, resmungando sobre precisar alimentar dois. Ele nunca perguntou sobre meu passado, ou sobre o pai do bebê. Ele simplesmente aceitou minha presença e, ao fazer isso, me deu o espaço que eu precisava desesperadamente para me curar. Meus dias se acomodaram em um padrão simples e reconfortante. Manhãs passadas no café. O aroma de café e canela um conforto constante. Tardes no meu sótão, desenhando em meu caderno, enquanto meu bebê se mexia e flutuava silenciosamente dentro de mim. Eu ainda estava solitária. Mas era um tipo diferente de solidão agora. Era um estado mais quieto e contemplativo. Não a agonia aguda e irregular das minhas primeiras semanas aqui. Eu era um navio que havia encontrado um porto calmo após uma tempestade devastadora. O café se tornou minha sala de aula para aprender as pequenas histórias da cidade. Aprendi que Dona Marília do Sebo tinha uma paixão secreta por romances. Aprendi que o delegado vinha para o mesmo café preto e pão na chapa todas as manhãs, precisamente às 7h15. Aprendi sobre nascimentos e doenças, boas colheitas e más. Tudo através dos trechos de conversa que fluíam ao meu redor. Pela primeira vez desde que saí de São Paulo, senti as raízes tênues e hesitantes da comunidade começando a crescer ao meu redor. Clara e eu mantivemos nossa cuidadosa correspondência. A cada poucas semanas, uma carta chegava aos correios. Um despacho precioso de um mundo que parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Ela me contava sobre seu trabalho, sobre a cidade, sempre cuidadosa para evitar qualquer menção a Juliano. E eu respondia, contando a ela sobre Vila Serena, sobre seu Bento, sobre o processo lento e silencioso de reconstruir minha vida. Descrevi como as folhas de outono transformavam as montanhas em um incêndio de ouro e carmesim. A bondade das pessoas. A batida constante e reconfortante do coração do meu bebê que eu ouvi pela primeira vez na pequena clínica local. Nunca a deixei saber o quão assustada eu ainda estava. Como às vezes acordava no meio da noite. Meu coração batendo com a realidade aterrorizante de trazer uma criança ao mundo sozinha. Eu estava grávida de 6 meses. Minha barriga um globo orgulhoso e redondo. Quando meu mundo pacífico foi estilhaçado. Era uma terça-feira. Uma tarde lenta no café. Eu estava sentada em um banquinho atrás do balcão, polindo talheres e ouvindo o jazz suave que tocava no rádio. O sino sobre a porta tocou. E eu levantei o olhar com um sorriso praticado e acolhedor. O sorriso congelou no meu rosto. Meu sangue gelou. Era Juliano. Ele parou na porta, emoldurado contra a luz brilhante do outono, parecendo completamente deslocado. Ele usava um terno escuro e impecavelmente cortado, que provavelmente custou mais do que todo o meu aluguel de 6 meses. Seu cabelo estava perfeitamente penteado. Seus sapatos polidos até um brilho de espelho. Ele parecia ter saído de uma revista. Uma criatura de aço e vidro repentinamente jogada em um mundo de madeira gasta e cerâmica artesanal. Seus olhos escanearam o ambiente. Um brilho de impaciência em sua expressão. Eles passaram por mim uma vez. Depois voltaram abruptamente, arregalando-se em descrença. Por um segundo de parar o coração. Nós apenas nos encaramos através do pequeno café. O mundo inteiro pareceu desaparecer. O suave tilintar de xícaras e conversas se transformando em um rugido surdo em meus ouvidos. Pude ver a confusão em seu rosto. O choque. A compreensão crescente enquanto seu olhar descia dos meus olhos para a minha barriga muito grávida. Seu rosto, que eu antes conhecia melhor que o meu, tornou-se uma máscara de fúria fria. Ele deu um passo à frente. Sua boca se abrindo como se fosse falar. Mas nenhum som saiu. Meu corpo inteiro enrijeceu.
O garfo de prata que eu estava segurando escorregou de meus dedos dormentes e caiu no chão. O som anormalmente alto no silêncio repentino. Seu Bento, que estava no depósito dos fundos, emergiu, limpando as mãos no avental. Ele olhou para o meu rosto pálido, depois para o estranho no terno caro, e sua expressão endureceu. Ele se moveu para ficar ao meu lado, uma presença sólida e protetora. Posso ajudar? A voz de seu Bento era baixa e uniforme, mas havia uma dureza nela que eu nunca tinha ouvido antes. Juliano o ignorou. Seus olhos estavam fixos em mim, na minha barriga. Alissa, ele disse. Sua voz um sussurro áspero. Que inferno é isso? O que você está fazendo aqui? O som de sua voz. Uma voz que uma vez sussurrou promessas de eternidade em meu ouvido. Agora parecia uma violação. Senti uma onda de adrenalina. Um instinto primal e animalesco de proteger meu filho. Levantei-me do banquinho. Minha cadeira arranhando ruidosamente o chão. Coloquei uma mão na minha barriga. Um gesto que foi ao mesmo tempo inconsciente e desafiador. Você precisa ir embora. Eu disse. Minha voz não tremeu. Estava tão fria e firme quanto minha resolução na noite em que deixei São Paulo. Ir embora? Ele soltou uma risada curta e incrédula. Eu vou pelo país. Te rastreio até este lugar. E você me diz para ir embora? Precisamos conversar. Seus olhos dispararam para minha barriga novamente. Um músculo se contraindo em sua mandíbula. Ele nem conseguia dizer as palavras. Não há nada para conversar. Eu disse, com o queixo erguido. Você perdeu o direito de falar comigo quando deixou aquela carta. Alguns dos clientes habituais do café, velhos fazendeiros e aposentados tomando seu café da tarde, agora observavam a cena com interesse indisfarçado. O silêncio da pequena cidade havia sido quebrado. Alissa, não seja ridícula, disse ele, dando outro passo à frente. Sua voz baixando para um tom urgente e autoritário, que ele costumava usar em reuniões de negócios. Eu mereço uma explicação. Você fugiu. Você desapareceu. E agora? Isso. Ele gesticulou com raiva para minha barriga. Você mentiu para mim. A hipocrisia de suas palavras era tão impressionante que quase me fez rir. Eu menti? Retruquei, minha própria voz se elevando. Você é quem anunciou seu noivado com outra mulher 1 hora depois de me deixar uma carta de despedida. Você é quem jogou fora 5 anos por um negócio. Isso não é sobre aquilo. Ele retrucou. Sua compostura finalmente se quebrando. A cor subiu em suas bochechas. Ele estava com raiva porque eu estava fazendo uma cena. Porque eu não estava desempenhando o papel da garota quieta e de coração partido que ele poderia facilmente gerenciar. Você ouviu a moça, disse seu Bento, dando um passo à frente, posicionando-se entre nós. Ele era mais baixo que Juliano e décadas mais velho, mas se manteve firme com a certeza inabalável de uma montanha. Este é um estabelecimento particular. Estou pedindo que você se retire. Juliano finalmente olhou para seu Bento, seus olhos cheios de desprezo, como se seu Bento não fosse nada mais do que um móvel inconveniente. Isso é um assunto particular entre mim e minha. Entre mim e ela, disse ele. Sua voz tingida de arrogância. Deixou de ser um assunto particular quando você entrou no meu café e perturbou minha funcionária. Contrapôs seu Bento. Sua voz perigosamente silenciosa. Saia. Agora. Juliano olhou de volta para mim. Sua expressão uma tempestade de emoções conflitantes, raiva, traição e algo mais que eu não conseguia decifrar. Posse? Ele olhou para mim como se eu fosse um objeto roubado que ele finalmente recuperara. Nós não terminamos. Alissa, disse ele. Sua voz uma ameaça baixa. Ele tirou um elegante cartão de visita prateado do bolso do paletó e o jogou no balcão. Estou hospedado na pousada. Você vai me ligar. E então ele se virou e saiu. O sino sobre a porta tocando zombeteiramente em seu rastro. O café estava totalmente silencioso. Fiquei ali, tremendo. Minha mão pressionada com tanta força contra minha barriga que meus nós dos dedos estavam brancos. A vida que eu havia construído com tanto cuidado. Meu santuário silencioso.
Havia sido violada. O monstro de quem eu fugi me encontrou. Seu Bento colocou uma mão quente e pesada em meu ombro. Tudo bem, menina? Ele perguntou suavemente. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. A força que me sustentou durante o confronto se esvaiu, deixando-me fraca e aterrorizada. Olhei para o cartão prateado no balcão. Juliano Bastos, vice-presidente. Império Monteiro Prado. Era uma declaração de guerra. Ele não era mais apenas Juliano. Ele era um braço de um império. E ele viera reivindicar o que acreditava ser seu. Minha vida tranquila em Vila Serena havia acabado. A luta pelo meu filho tinha apenas começado. Eu não liguei para ele. O cartão de visita permaneceu no balcão. Um retângulo prateado de veneno. Seu Bento eventualmente o pegou com 2 dedos, como se estivesse contaminado, e o jogou na lixeira atrás do balcão. O ato pareceu mais simbólico do que prático. Juliano não era um pedaço de lixo que se pudesse simplesmente jogar fora. Ele era uma força. Uma tempestade no horizonte. E eu sabia que ele não desapareceria só porque eu o ignorei. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei em minha cama estreita no sótão, com as mãos envolvendo minha barriga, sentindo os chutes fortes e rítmicos do bebê contra minhas palmas. Era como se ela pudesse sentir meu medo, minha agitação, e estivesse me lembrando pelo que eu estava lutando. Cada rangido do prédio antigo, cada farfalhar de folhas do lado de fora da minha janela, soava como seus passos na escada. Senti-me encurralada, um animal caçado que foi acuado em sua toca. Porque ele estava aqui? Como ele me encontrou? Eu fui descuidada? Clara deixou escapar algo? Minha mente disparou, criando uma dúzia de cenários paranoicos. A verdade, percebi, era provavelmente muito mais simples e arrepiante. Ele tinha recursos. Ele tinha dinheiro, poder e o tipo de influência que poderia descobrir um segredo tão pequeno quanto a compra de uma passagem de ônibus ou um formulário de mudança de endereço. Para ele, me encontrar era apenas uma questão de logística. Na manhã seguinte, ele estava me esperando do lado de fora do sebo quando saí para meu turno no café. Ele estava vestido de forma mais casual desta vez, com jeans caros e um suéter de cachemira escuro. Uma roupa provavelmente escolhida para parecer menos intimidante. Não funcionou. Ele parecia um lobo tentando se disfarçar de ovelha. Alissa, precisamos conversar, disse ele, bloqueando meu caminho na calçada tranquila. Não tenho nada a dizer para você, Juliano, eu disse, tentando passar por ele. Ele agarrou meu braço. Seu aperto não foi violento, mas foi firme, inflexível. Era um aperto que dizia: eu estou no controle aqui. Não se afaste de mim, disse ele. Sua voz baixa e intensa. Eu sou o pai dessa criança. Eu tenho direitos. Puxei meu braço com força. Meu coração martelando. Direitos? Você não tem direitos. Você tem uma noiva. Você tem uma nova vida. Vá vivê-la e nos deixe em paz. Sofia sabe, disse ele. E as palavras me paralisaram. Eu contei tudo a ela depois que recebia a carta da sua amiga Clara. Meu sangue gelou. Clara? Que carta? Ela escreveu para o meu escritório. Disse que você tinha sumido. Que estava preocupada. Ela me perguntou se eu sabia onde você estava. Explicou ele, com um toque amargo nos lábios. Ela não mencionou o bebê. Claro, ela é leal. Dou isso a ela. Mas a carta foi o suficiente. Me fez perceber. Algo não estava certo. Contratei um detetive particular. Um detetive particular. As palavras eram tão frias, tão clínicas. Ele não me procurou por amor ou preocupação. Ele mobilizou recursos. Senti-me mal. Clara devia estar desesperada, pensando que uma carta era a única maneira de obter uma resposta dele, de ter certeza de que eu estava bem. Ela ficaria horrorizada ao saber o que ela acidentalmente colocou em movimento. E Sofia está bem com isso? Perguntei, minha voz cheia de incredulidade. Sua herdeira perfeita não se importa que você tenha um bebê com sua ex-namorada? É complicado, ele admitiu, passando a mão pelo cabelo.
Um gesto de frustração que eu conhecia muito bem. Os Monteiro Prados são obcecados por legado, por linhagens familiares. Um herdeiro, mesmo um nascido fora do casamento, é significativo. Eles veem isso como uma complicação que precisa ser gerenciada. Um ativo a ser controlado. Um ativo. A palavra me atingiu como um tapa. Era isso que meu filho era para eles. Não uma pessoa. Não um ser humano minúsculo e milagroso. Um ativo. Um item em um balanço patrimonial. Então você não está aqui porque se importa. Eu disse. A verdade amarga se solidificando em minha mente. Você está aqui porque eles te enviaram. Você está aqui para gerenciar a complicação. Ele teve a decência de parecer envergonhado por um momento. Estou aqui porque é meu filho. Insistiu ele. Sua voz recuperando a convicção. Não vou deixar meu filho ou filha crescer em um lugar como este. Sem nada. Seu olhar varreu a rua tranquila. Meu vestido simples e cardigã puído. E o julgamento em seus olhos era palpável. Ele via pobreza. Ele via falta de ambição. Ele não via a paz. A comunidade. A segurança que eu lutei tanto para encontrar. Nós temos tudo o que precisamos. Eu disse ferozmente. Temos um lar. Temos pessoas que se importam conosco. O que não temos é um mundo cheio de mentiras e transações. E vou manter as coisas assim. Você está sendo egoísta. Alyssa, disse ele. Seu tom mudando. Tornando-se apaziguador. Razoável. Pense no bebê. Eu posso dar ao nosso filho o melhor de tudo. As melhores escolas. Os melhores médicos. Um futuro que você nem pode imaginar. Eu quero fazer parte da vida do meu filho. Eu vou te apoiar. Você pode voltar para São Paulo. Vou te arranjar um apartamento lindo. Tudo o que você precisar. Você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Era a tentação suprema. Ele estava oferecendo uma gaiola dourada. Uma vida de facilidades em troca de controle. Por um momento fugaz e desesperado, a oferta brilhou diante de mim. Chega de se preocupar com o aluguel. Chega de trabalhar com os pés inchados. O melhor para o meu bebê. Mas então eu vi o preço. Eu estaria vivendo sob o seu controle. Sob o olhar vigilante e ressentido de Sofia e sua família poderosa. Meu filho seria criado naquele mundo frio e calculista. Seria ensinado que o amor era condicional. Que a lealdade podia ser comprada. Que sua própria mãe era uma mulher sustentada. Um lembrete vivo de uma complicação bagunçada. Minha resposta é não. Eu disse. Minha voz trêmula. Mas firme. Este bebê não é um ativo. Ela não é uma complicação. E ela não está à venda. Seu rosto endureceu. A máscara do negociador razoável caiu, revelando o empresário implacável por baixo. Você acha que tem escolha? Disse ele. Sua voz perigosamente suave. Eu tenho uma equipe dos melhores advogados de São Paulo à minha disposição. Você realmente acha que você, uma garçonete de meio período morando em um sótão, pode lutar contra mim? Vou processar pela guarda. Vou provar que você é uma mãe inadequada. Vou te arrastar por uma batalha judicial tão feia que vai te destruir. E eu vou vencer. É isso que você quer para o nosso filho? Ser despedaçado em uma guerra legal. A ameaça pairou no ar entre nós. Feia e real. Ele estava certo. Eu não tinha nada. Sem dinheiro. Sem recursos. Ele poderia me esmagar sem pensar duas vezes. O medo, frio e agudo, perfurou o meu desafio. Ele viu isso em meus olhos e pressionou sua vantagem. Apenas pense nisso. Alyssa, disse ele, sua voz suavizando novamente. Isso não precisa ser uma briga. Podemos fazer isso da maneira mais fácil. Pelo bem do bebê. Ele se afastou, deixando-me parada na calçada, tremendo e sem fôlego. O ar fresco do outono parecia rarefeito, sufocante. Ele havia apresentado minhas opções: render-se ou ser destruída. Passei meu turno no café atordoada. Seu Bento me observava com olhos preocupados, mas não fazia perguntas. Ele sabia. A cidade inteira, ao que parecia, sabia. A notícia do estranho chique da cidade que era o pai do bebê de ele se espalhou como fogo. Quando voltei para casa,
Pude sentir os olhos deles em mim, seus sussurros me seguindo. Sua curiosidade gentil havia se transformado em pena e suspeita. Meu porto seguro havia sido comprometido. Não era mais um refúgio. Era um aquário. Naquela noite, sentei-me no meu quarto. A escuridão me pressionando. As palavras de Juliano ecoavam em minha cabeça. Eu vou vencer. E eu sabia que ele venceria. O mundo foi construído para homens como ele. A lei, o dinheiro, o poder estava tudo do lado dele. Meu amor maternal feroz parecia uma arma frágil e inútil contra seu arsenal. O desespero me invadiu. Uma maré escura e sufocante. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse sendo egoísta. O que eu poderia oferecer ao meu filho em comparação com o mundo que ele estava prometendo? Uma vida de luta? Uma mãe constantemente olhando por cima do ombro? Peguei meu caderno de desenho. Minhas mãos se movendo automaticamente. Não desenhei as árvores ou os rostos dos moradores da cidade. Desenhei um pássaro. Uma criatura pequena e frágil, presa dentro de uma gaiola dourada e ornamentada. Suas asas estavam estendidas. Seu bico aberto em um grito silencioso. Enquanto eu sombreava as barras da gaiola, um novo sentimento começou a borbulhar através do desespero. Não era esperança. Ainda não. Era raiva. Uma raiva profunda e ardente pela injustiça de tudo aquilo. Como ele ousa? Como ele ousa voltar para a minha vida depois de estilhaçá-la e tentar reivindicar a posse da única coisa bonita que consegui construir dos escombros? Como ele ousa ameaçar levar minha filha, e transformá-la em uma herdeira Monteiro Prado? Uma posse? A raiva era um incêndio. Queimou o medo. Endureceu minha resolução. Ele achava que podia me destruir em um tribunal. Tudo bem. Ele achava que podia me pintar como uma mãe inadequada? Que tentasse. Ele me subestimou. Ele havia deixado a Lynsa Vance, a arquiteta ambiciosa. Ele não conhecia Eli, a mãe. Ele não sabia do que eu era capaz. Eu não podia lutar com ele com dinheiro ou advogados. Eu não tinha essas armas. Mas eu tinha uma história. Eu tinha a verdade. E eu tinha uma voz. Mesmo que fosse apenas carvão sobre papel. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma aposta selvagem e desesperada. O centro comunitário local estava organizando sua feira anual de artes e artesanato de outono em 2 semanas. Era um evento de cidade pequena. Uma coleção de colchas feitas à mão. Cerâmica e paisagens em aquarela. Era insignificante. Mas era um palco. Era um lugar onde minha história poderia ser vista. Eu não seria uma vítima em sua narrativa. Eu seria a autora da minha própria. Eu pegaria a dor, a traição, o medo, e transformaria em arte. Eu desenharia minha história, painel por painel, para toda a cidade ver. Eu não usaria o nome dele. Não precisaria. Eu contaria a história de uma mulher, uma promessa, uma traição e a luta silenciosa por uma nova vida. Eu lhes mostraria quem eu era. Não através de suas acusações em um tribunal, mas através da minha própria verdade em uma tela. Era um plano louco. Poderia sair pela culatra espetacularmente. Poderia me expor a ainda mais julgamento e fofoca. Mas era tudo o que eu tinha. Ele queria uma guerra? Ele teria uma. Mas eu lutaria em meus próprios termos. Em meu próprio campo de batalha. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei com uma intensidade febril que não sentia desde minha tese final na faculdade de arquitetura. Meu pequeno sótão se transformou em um estúdio de arte completo. Comprei grandes folhas de papelão para a ilustração e todos os lápis de carvão que a loja de materiais de arte local tinha em estoque. O sono se tornou um luxo que eu não podia pagar. Trabalhei até tarde da noite. A única luz vindo da minha luminária de mesa, lançando sombras longas e dramáticas pelo quarto. Desenhei até meus dedos ficarem pretos de pó de carvão, e minhas costas doerem de tanto me curvar sobre a prancheta. Meu bebê parecia sentir a urgência. Seus movimentos dentro de mim se tornando mais fortes, mais insistentes, como se estivesse me incentivando. Derramei cada gota da minha dor, da minha raiva e do meu amor naqueles painéis. Não me contive.
Criei uma série de 12 grandes desenhos a carvão. Uma história em quadrinhos silenciosa da minha vida. O primeiro painel mostrava duas figuras jovens e esperançosas. Suas cabeças juntas, desenhando plantas sob uma única lâmpada. O seguinte os mostrava construindo uma vida em uma cidade de torres cintilantes. Suas mãos dadas. Depois veio a traição, uma mulher, sozinha em um apartamento vazio. Uma carta no chão. Desenhei-a em um ônibus. O rosto pálido na janela. A cidade encolhendo atrás dela. Desenhei-a doente sozinha em um quarto pequeno e vazio. À medida que a série progredia, o tom começou a mudar. Desenhei uma mão pousada em uma barriga inchada. Um único broto saindo da terra rachada. Desenhei a bondade nos olhos de um homem mais velho atrás de um balcão de café. Desenhei a beleza simples e tranquila das montanhas do lado de fora da minha janela. O painel final era de uma mãe, o rosto sereno, segurando um bebê recém-nascido para um céu cheio de estrelas. Suas costas estavam viradas para o horizonte da cidade, que era uma mancha tênue e distante no horizonte. Não usei legendas ou palavras. As imagens tinham que falar por si. Esta não era apenas a minha história. Era a história de qualquer mulher que já foi quebrada e teve que se reconstruir do zero. Seu Bento foi meu cúmplice silencioso. Ele viu a energia frenética em mim. As olheiras escuras sob meus olhos. Ele não perguntou o que eu estava fazendo, mas começou a deixar um pote de sua sopa de feijão ou uma fatia grossa de lasanha para mim no balcão no final do meu turno. Para a artista, ele dizia com um pequeno sorriso. E sua assistente. Ele me deixou guardar os painéis finalizados, cuidadosamente embrulhados em papel pardo, no depósito seco do café. Juliano, fiel à sua palavra, havia iniciado a batalha legal. Um envelope grosso chegou de um prestigioso escritório de advocacia de Minas Gerais, entregue por um mensageiro. Era uma petição formal para um teste de paternidade e uma declaração de sua intenção de pedir a guarda compartilhada. A linguagem fria e legalista foi projetada para intimidar, para me fazer sentir pequena e impotente. Li uma vez. Depois guardei. Lidaria com isso mais tarde. Primeiro, eu tinha que terminar meu trabalho. Ele tentou me abordar mais algumas vezes. Uma vez esperando do lado de fora do café. Outra vez chamando meu nome do outro lado da rua. Todas as vezes. Eu me virei e fui embora sem dizer uma palavra. Meu silêncio parecia enfurecê-lo mais do que qualquer discussão poderia. Ele era um homem acostumado a obter uma resposta, a controlar a narrativa. Eu estava me recusando a jogar o jogo dele. O dia da feira de artes chegou. Um sábado fresco e nítido. O centro comunitário estava movimentado. O ar cheio de cheiro de quentão e pipoca. Senti um nó de puro terror no estômago. O que eu estava fazendo? Estava prestes a pendurar meu coração, minha vergonha e minha dor mais profunda em uma parede para todos verem. Essas pessoas, que me ofereceram um refúgio tranquilo, estavam prestes a descobrir a verdade bagunçada e feia do meu passado. Elas poderiam se voltar contra mim. Poderiam me ver como o escândalo da cidade. A mulher problemática com a história dramática. Seu Bento me ajudou a levar os painéis do café. Pronta para isso? Menina? Ele perguntou, sua expressão séria. Respirei fundo e trêmula. Não, mas tenho que fazer. Encontramos nosso espaço designado. Uma parede nua entre uma exposição de cachecóis de tricô e uma mesa de cerâmica rústica. Com as mãos trêmulas, desembrulhei os painéis e os pendurei em sequência, dando um passo para trás. Vi minha história exposta sob as luzes fluorescentes do ginásio. Era crua, emocional e profundamente pessoal. Era aterrorizante. Na primeira hora, as pessoas passavam, olhavam para minha exposição e seguiam em frente. Meus desenhos eram tão diferentes das paisagens alegres e dos artesanatos aconchegantes que os cercavam. Eram austeros, em preto e branco, e perturbadores. Meu coração afundou. Talvez isso fosse um grande erro. Então, uma mulher parou. Era mais velha, com um rosto gentil e marcado pelo tempo. Ela olhou para o primeiro painel, depois para o segundo.
a testa franzida em concentração. Ela se moveu lentamente pela fileira, seus olhos traçando a história. Quando chegou ao final, o painel da mãe e do filho, ela ficou parada por um longo tempo. Ela se virou para mim, e seus olhos brilhavam com lágrimas. Isso é lindo. Ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Isso é uma história sobre força. Ela foi a primeira, mas não a última. Lentamente, uma pequena multidão começou a se formar em torno da minha exposição. As pessoas não apenas olhavam, elas paravam e observavam, apontavam, sussurravam umas com as outras. Vi expressões de simpatia, de raiva, de reconhecimento em seus rostos. Ouvi murmúrios de coitada dessa moça e quem faria uma coisa dessas? Elas não estavam apenas vendo a minha história. Estavam vendo suas próprias histórias refletidas nela, histórias de perda, de resiliência, de recomeço. Eu não era uma pária. Eu era uma delas. Então, eu o vi. Juliano estava parado no fundo da multidão, o rosto pálido de choque e fúria. Ele abriu caminho entre as pessoas até ficar diretamente na minha frente. Seus olhos estavam em chamas. O que é isso? Ele sibilou. Sua voz um rosnado baixo e vicioso para que apenas eu pudesse ouvir. Que diabos você pensa que está fazendo? Tentando me humilhar? Tentando virar a cidade inteira contra mim? Estou contando a minha história. Eu disse. Minha voz baixa, mas firme. Fiquei surpresa ao descobrir que não tinha mais medo dele. Aqui, em meu próprio território, cercada pela minha verdade. Seu poder parecia diminuir. Você queria uma batalha pública. Juliano. É esta. Mas não está acontecendo em um tribunal onde seus advogados podem distorcer a verdade. Está acontecendo aqui. Isso é patético. Alyssa. Ele cuspiu. Seus olhos disparando para os rostos que observavam. Você acha que esses desenhos vão significar alguma coisa para um juiz? Eu não me importo com um juiz. Eu disse. Eu me importo que minha filha saiba que sua mãe não foi uma vítima. Que ela lutou por ela. E eu me importo em viver em um lugar onde não sou definida por suas mentiras. Seu rosto era uma máscara de raiva. Ele estava perdendo o controle. E sabia disso. Ele viera a esta cidade para me isolar. Para me intimidar até a submissão. Em vez disso, eu peguei minha história e a teci no tecido da comunidade. Eu virei suas armas de vergonha e segredo contra ele. De repente, uma onda de tontura me atingiu, e uma dor aguda e sufocante atravessou minhas costas. Eu ofeguei, minha mão voando para minha barriga, que de repente se contraiu em um nó duro e rígido. Alyssa. A expressão raivosa de Juliano foi instantaneamente substituída por uma de alarme. O que há de errado? Outra contração me atingiu. Mais forte desta vez. Roubou meu fôlego, me fazendo gritar. A dor era imensa. Aterrorizante. Era muito cedo. Eu estava com apenas 34 semanas de gravidez. A pequena multidão ao nosso redor ofegou. Seus murmúrios se transformando em expressões de preocupação. Seu Bento estava ao meu lado em um instante. O que foi? Menina? É o bebê? Acho que sim. Ofeguei, apoiando-me pesadamente nele. É muito cedo. O pânico explodiu. Alguém estava chamando uma ambulância. O barulho do ginásio. Os rostos preocupados. A expressão de pânico de Juliano, tudo começou a girar diante dos meus olhos. Enquanto o caos girava ao meu redor. Uma súbita e violenta rajada de vento sacudiu as janelas do centro comunitário. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando a sala em uma penumbra, iluminada apenas pelos sinais de saída de emergência. Lá fora, o céu havia se tornado um roxo escuro e machucado. Os primeiros pingos de uma súbita e violenta tempestade de verão começaram a açoitar o vidro. A tempestade de inverno prevista havia chegado cedo e com vingança. Outra contração me tomou, mais poderosa que a última. Gritei, meus joelhos cedendo. Seu Bento e outro homem me ajudaram a ir para o chão, através de uma névoa de dor. Vi Juliano, seu rosto branco como um fantasma na luz fraca. Ele parecia totalmente desamparado, congelado. O homem poderoso da cidade tornado inútil por uma força da natureza,
e pela realidade crua e inegável do parto. A ambulância não conseguiria passar por essa tempestade. O hospital ficava a 50 quilômetros de distância. Estávamos presos. Meu bebê estava chegando. Aqui e agora. No meio de uma tempestade. Com um homem que quebrou meu mundo observando. Impotente para fazer qualquer coisa além de testemunhar as consequências de suas ações. O ginásio do centro comunitário. Momentos antes um lugar de comércio alegre de cidade pequena. Mergulhou em um estado de caos organizado. A tempestade rugia lá fora. Uma fúria branca e uivante que nos isolou do resto do mundo. As luzes de emergência lançavam um brilho sinistro e clínico sobre a cena. Os cachecóis de tricô e a cerâmica rústica foram esquecidos. Meu trabalho de parto, súbito e terrivelmente real, tornou-se o centro do universo de todos. A dor era todo o meu mundo agora. Vinha em ondas implacáveis e esmagadoras. Cada uma mais poderosa que a anterior. Nas breves pausas entre as contrações, eu estava vagamente ciente dos moradores da cidade se unindo ao meu redor. Alguém trouxe uma pilha de colchas não vendidas para fazer uma cama improvisada no chão. Uma mulher chamada Maria, uma enfermeira aposentada que eu via no café, ajoelhou-se ao meu lado. Suas mãos calmas e firmes, enquanto media meu pulso. Sua voz era uma âncora calmante na tempestade de agonia. Apenas expire, querida, disse ela. Seu tom firme, mas gentil. Inspire pelo nariz. Expire pela boca. Isso mesmo. Você está indo muito bem. Seu Bento estava do meu outro lado. O rosto marcado pela preocupação. Ele segurou minha mão. Seu aperto sólido e reconfortante. Ele continuava murmurando palavras de encorajamento. Sua voz um ronco baixo contra o uivo do vento. Você é forte. Alyssa. Você consegue. Estamos todos aqui por você. E então havia Juliano. Ele estava a alguns metros de distância. Um fantasma à beira do círculo de luz. Ele era inútil. Um espectador do evento cru e primal que se desenrolava diante dele. A arrogância. A raiva. O controle cuidadosamente construído, tudo havia sido arrancado. Em seu lugar, havia um medo cruíno que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Ele parecia um homem assistindo ao fim do mundo. Isso não era um negócio que ele pudesse negociar, ou uma batalha legal que pudesse vencer. Isso era a vida. Bagunçada e brutal e totalmente fora de seu comando. Vi Clara chegar. Um anjo de fúria coberto de neve. Ela deve ter vindo de São Paulo para a feira de artes. Uma visita surpresa para me apoiar. Ela abriu caminho entre os curiosos. Seus olhos encontrando os meus. O alívio me inundou ao ver seu rosto ferozmente leal. Ela se ajoelhou ao meu lado, pegando minha outra mão. Estou aqui, Eli, disse ela. Sua voz tremendo um pouco. Estou aqui. Você não está sozinha. Ela lançou um olhar de puro veneno para Juliano. O que ele está fazendo aqui? Ela rosnou. Não há tempo para isso, disse Maria, a enfermeira, bruscamente, sem levantar o olhar. O bebê está chegando, e está chegando rápido. O mundo se estreitou para um túnel de sensação. As vozes ao meu redor se tornaram um murmúrio distante. A única realidade era a maré de dor, me puxando para baixo, depois me soltando, apenas para desabar novamente. Gritei, um som que não era totalmente meu, arrancado de algum lugar profundo e animal dentro de mim. Durante um momento de clareza, meus olhos se encontraram com os de Juliano. Vi o peso total de suas ações desabando sobre ele naquele instante. Ele viu a dor que causou. Não a dor abstrata e emocional que ele podia descartar, mas esta agonia real, física, de vida ou morte. Ele viu a criança que ele abandonou nascendo em um mundo de luta e incerteza por causa de suas escolhas. Ele deu um passo hesitante para a frente, como se fosse ajudar. Depois parou, sabendo que não tinha o direito. Força. Alyssa. A voz de Maria cortou a névoa. Na próxima contração, você precisa fazer força. Eu empurrei com tudo o que tinha. Um grito rasgando minha garganta. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Foi um ato de pura vontade. De amor. De força desesperada.
Clara sussurrava em meu ouvido: você consegue. Você é uma guerreira. Você é tão forte. Repetidamente. Um mantra de apoio. E então, após uma eternidade de esforço, houve uma liberação súbita. Uma onda final e dilacerante. Um novo som encheu a sala cavernosa, cortando o lamento do vento. Era um choro. Um choro minúsculo, furioso e lindo. Meu bebê estava aqui. Maria habilmente envolveu a pequena e agitada criança em uma colcha limpa e a colocou em meu peito. Olhei para baixo. Meu corpo tremendo de exaustão e adrenalina. Ela era tão pequena, tão perfeita. Uma penugem de cabelo escuro. Um rosto enrugado e vermelho de raiva. Ela era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não de dor ou tristeza, mas de um amor tão imenso, tão avassalador, que parecia que meu coração ia explodir. Olá! Sussurrei, minha voz embargada de emoção. Olá! Minha pequena estrela. Decidi seu nome naquele instante. Estela. O ginásio ficou em silêncio, exceto pelos choros de Estela e meus próprios soluços irregulares. Todos observavam, seus rostos uma mistura de admiração e alívio. Foi um momento de magia pura e não roteirizada. Uma nova vida havia entrado no mundo. Bem ali, entre as colchas e a cerâmica. No meio de uma tempestade. Levantei o olhar e meus olhos encontraram os de Juliano novamente. Ele estava chorando. Lágrimas silenciosas traçavam caminhos por suas bochechas pálidas. Ele parecia totalmente quebrado. As paredes que ele construiu ao redor de si mesmo finalmente desmoronaram. E tudo o que restou foi a verdade crua e inegável do que ele havia perdido. Ele acabara de testemunhar um milagre. O nascimento de sua própria filha. E ele não era nada mais do que um estranho na sala. Ele não tinha parte nisso. Ele trocou este momento, este amor profundo e transformador, por um escritório com vista. E o peso total e devastador dessa barganha estava escrito em seu rosto. A tempestade começou a diminuir nas primeiras horas da manhã. Um trator de neve finalmente limpou a estrada para o centro comunitário. E uma ambulância. Suas luzes piscando silenciosamente na luz azul da pré-madrugada. Estava esperando. Os paramédicos examinaram a mim e a Estela. Ela era pequena, por ser prematura, mas era saudável. Uma lutadora. Enquanto nos colocavam na ambulância para a viagem ao hospital, Juliano se aproximou. Ele parecia exausto. Seu suéter caro amassado. O rosto por barbear. Parecia um homem que passou por uma guerra. Alissa, disse ele. A voz rouca. Ela está bem? Ela é perfeita. Eu disse. Minha voz suave, mas fria. Segurei Estela mais perto de mim. Um escudo de amor materno. Posso. Ele estendeu uma mão hesitante, como se fosse tocá-la. Depois a deixou cair. Qual é o nome dela? Estela. Eu disse. Ele repetiu o nome. A voz má um sussurro. Estela. Ele olhou para mim. Os olhos suplicantes. Alissa. Eu sinto muito. Fui um tolo. Um covarde. Eu nunca soube. Sua voz falhou. Olhei para seu rosto. Para a angústia genuína ali. Uma parte de mim. A parte que o amou por 5 anos. Sentiu uma centelha de pena. Mas foi rapidamente extinta pelo amor feroz e protetor pela pequena pessoa em meus braços. Seu pedido de desculpas era muito pouco. Muito tarde. O dano estava feito. A confiança foi estilhaçada sem reparo. Não importa o que você sabe agora, Juliano. Eu disse. Minha voz cansada, mas firme. Você fez sua escolha há muito tempo. Agora, Estela e eu vamos fazer a nossa. Os paramédicos fecharam as portas da ambulância, deixando-o do lado de fora. Enquanto o veículo se afastava, eu o vi parado sozinho no estacionamento coberto de neve. Uma figura solitária sob o céu pálido da manhã, observando sua filha partir antes que ele tivesse a chance de segurá-la. A guerra não havia acabado. Eu sabia disso. Ainda haveria papéis legais e conversas difíceis. Mas eu também sabia, com uma certeza que se instalou profundamente em meus ossos, que a batalha havia sido vencida. Ele não me destruiu. Ele
A sua maneira terrível me tornou invencível. Eu enfrentei a tempestade e trouxe minha própria estrela ao mundo. Os dias seguintes no pequeno hospital de Vila Serena foram uma bolha silenciosa e pacífica. Estela era minúscula, mas era um milagre de resiliência. Ela prosperou. Tinha meu cabelo escuro e uma carranca pequena, feroz e determinada que, para meu desespero, era toda do Juliano. Segurá-la, alimentá-la, observar o subir e descer constante de seu peito, enquanto dormia era um amor tão profundo, tão abrangente, que recalibrou todo o meu universo. As arestas afiadas do meu coração partido começaram a se suavizar, substituídas por este novo e imenso propósito. Meu mundo, que antes parecia tão vazio, agora estava completamente cheio. A cidade de Vila Serena nos abraçou. Um fluxo de visitantes veio ao meu quarto de hospital, trazendo não fofocas ou julgamentos, mas presentes. Seu Bento trouxe um urso de pelúcia enorme e fofo, e uma garrafa térmica de sua melhor canja de galinha. Maria, a enfermeira aposentada, trouxe uma pilha de mantas de bebê tricotadas com maestria. Dona Marília, do sebo, veio com uma coleção de livros infantis clássicos. Eles não falaram sobre Juliano. Não falaram sobre o drama no centro comunitário. Eles apenas se derreteram por Estela. Me disseram que eu era uma heroína e receberam minha filha como uma delas. Eles viram minha história na parede e escolheram um lado. Escolheram o meu. Juliano não veio ao hospital. Em vez disso, uma advogada local, uma mulher com um rosto gentil e olhos amáveis chamada Sara, veio me ver no meu último dia lá. Ela explicou que Juliano a havia contratado em meu nome. Ele quer que você saiba que está retirando o processo de guarda, disse ela. Sua voz suave. Ele não vai lutar com você. Fiquei atônita em silêncio. Eu estava me preparando para uma guerra longa e feia. Me preparando para a próxima saraivada de ameaças legais. A rendição era a última coisa que eu esperava. Ele, no entanto, criou um fundo fiduciário para Estela. Sara continuou, deslizando uma pasta sobre a mesa de cabeceira. É substancial. Cobrirá todas as despesas dela: educação, saúde, tudo até a faculdade e além. Está inteiramente em nome dela. E você será a única administradora. Não há amarras. Ele renunciou a todos os direitos de tomada de decisão. Olhei para a pasta. Para as páginas bem digitadas detalhando uma quantia de dinheiro tão grande que parecia irreal. Era o resgate de um rei. Era a liberdade da preocupação. Era tudo com que ele me ameaçou e tudo com que tentou me subornar. Mas os termos eram diferentes agora. Isso não era uma gaiola dourada. Era um presente. Um pedido de desculpas. Um ato de penitência. Ele também está indo embora, acrescentou Sara. Ele fez o check-out da pousada. Ele me pediu para te entregar isto. Ela me entregou um envelope branco simples e selado. O nome dele não estava nele. O meu estava. Depois que ela saiu, fiquei sentada por um longo tempo, com Estela dormindo pacificamente no berçário ao meu lado. Olhei para a carta. Meu coração uma mistura confusa de emoções. Uma parte de mim queria rasgá-la, jogá-la fora sem ler. Mas outra parte, uma parte mais quieta e cansada, precisava saber o que dizia. Eu precisava de um desfecho. Com os dedos trêmulos, eu a abri. A carta era manuscrita desta vez. Sua caligrafia familiar parecendo trêmula, incerta. Alissa. Não há palavras para dizer adequadamente o que preciso dizer. Desculpe é uma palavra patética e inútil para o que fiz com você. Eu não apenas quebrei seu coração. Tentei quebrar seu espírito. Fui um covarde e fui um tolo. Estava tão cego pela ambição, pela vida que pensei que deveria querer, que joguei fora a única coisa real que já tive. Ver a Estela nascer. Ver você, em toda aquela dor e caos. Você foi a pessoa mais forte que já vi. Você foi uma força da natureza. E percebi naquele momento que eu tinha entendido tudo errado. Pensei que o sucesso era sobre prédios, dinheiro e poder. Eu estava errado. Sucesso é o que você tem. É força. É coragem.
É a comunidade que se uniu ao seu redor. É o amor que encheu aquela sala. Eu não mereço ser pai da Estela. Não agora. Talvez nunca. Uma criança merece um pai que esteja presente. Que seja corajoso. Que a coloque em primeiro lugar. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu só traria a toxicidade do meu mundo para o dela. E não farei isso. Você estava certa em fugir de mim. Você estava certa em protegê-la de mim. O dinheiro não é uma tentativa de te comprar ou te controlar. É a única coisa útil que posso oferecer. É uma ferramenta. Use-o para dar a ela a vida que ela merece. Uma vida de paz e segurança. Longe de mim e do meu mundo. É a única maneira de eu ser pai para ela agora ficando longe. Estou voltando para São Paulo para enfrentar a bagunça que fiz. Não sei o que vai acontecer com a Sofia ou com a empresa. Francamente, não me importo mais. Ver a Estela nascer mudou tudo. Mostrou-me como minha vida é vazia. Talvez um dia, quando ela tiver idade suficiente, você possa contar a ela sobre mim. Conte a ela a verdade. Diga a ela que o pai dela foi um homem fraco que cometeu um erro terrível. E talvez você possa dar a ela as cartas que escreverei. Vou enviá-las para a advogada. Você nunca precisa lê-las. Mas espero que um dia a Estela queira. Desejo a você uma vida inteira da paz que você encontrou aqui. Você merece. Juliano. Dobrei a carta. As lágrimas turvando minha visão. Não era uma varinha mágica. Não apagou a dor ou a traição. Mas era algo. Era uma admissão. Era uma abdicação. Ele finalmente estava nos deixando ir. O fantasma que me assombrou por tanto tempo estava finalmente recuando. Olhei para minha filha. Minha Estela perfeita e linda. E senti uma profunda sensação de paz. A tempestade havia passado. Um ano depois, a luz do sol entrava pela grande janela do meu ateliê no sótão. Não era o mesmo sótão. Depois de alguns meses, com a liberdade financeira que o fundo fiduciário proporcionava, comprei uma pequena casa na periferia da cidade. Era uma casa para reformar. Um chalé charmoso com um grande jardim e um sótão convertido que era perfeito para um ateliê. Passei meus dias reformando-a. Minhas mãos, antes usadas para projetar arranha-céus, agora aprendendo o trabalho simples e satisfatório de lixar pisos e pintar paredes. Eu estava construindo um lar. Não apenas uma casa. Minha arte decolou de uma forma que eu nunca esperei. A história da feira de artes, do nascimento na tempestade, tornou-se uma lenda local. Um jornalista de uma revista regional ouviu falar e escreveu uma reportagem sobre minha arquiteta da cidade, que se tornou uma artista de cidade pequena. O artigo focou no poder dos meus desenhos a carvão. Minha narrativa visual. Galerias de cidades maiores e até de São Paulo começaram a ligar. Tive minha primeira exposição individual há um mês. Vendeu tudo na noite de abertura. Eu estava ganhando a vida. Nos meus próprios termos. Através da minha própria verdade. Larguei o pincel. O cheiro de aguarrás um conforto familiar. Do quarto de bebê ao lado. Ouvi Estela se mexer e fazer um gorgolejo suave e feliz. Entrei para encontrá-la de pé em seu berço, pulando em suas perninhas firmes. Um sorriso largo e gengival no rosto quando me viu. Peguei-a nos braços, enterrando o rosto em seus cabelos macios e cheirosos. Olá, minha pequena estrela. Sussurrei. Mais tarde naquela tarde, um pacote chegou. Era de Sara, a advogada. Dentro havia uma pequena caixa de madeira lindamente esculpida. E dentro da caixa, uma pilha de cartas, amarradas com uma fita simples. As cartas de Juliano para a Estela. Eu não li nenhuma delas. Não precisei. Eram para ela. Quando estivesse pronta, ao lado das cartas, estava a última edição de uma revista de arquitetura. Sara às vezes as enviava, pensando que eu poderia me interessar. Coloquei Estela em seu tapete de atividades e folheei a revista distraidamente. E então eu vi uma matéria de 2 páginas. Juliano Bastos, construindo uma nova fundação. O artigo detalhava sua separação muito pública e muito bagunçada, tanto de Sofia Monteiro Prado, quanto da empresa de seu pai. Ele havia desistido de sua sociedade, sua fortuna, tudo.
Ele havia começado sua própria pequena empresa, especializada em projetar moradias populares e sustentáveis e centros comunitários. O artigo o citava: passei a primeira metade da minha carreira tentando construir monumentos para mim mesmo, disse ele. Percebi agora que as únicas estruturas que valem a pena construir são aquelas que servem a uma comunidade, aquelas que oferecem às pessoas abrigo e esperança. Havia uma foto dele em um canteiro de obras. Ele parecia diferente. O verniz polido e arrogante havia desaparecido. Ele parecia mais velho, mais cansado. Mas seus olhos continham um propósito silencioso que eu nunca tinha visto antes. Ele estava construindo uma nova vida, a partir dos escombros da sua antiga. Assim como eu. Olhei para a revista. Depois para minha filha, mastigando alegremente um bloco de madeira. Nossos caminhos se divergiram tão violentamente, mas de uma forma estranha. Ambos encontramos um caminho para a redenção. Ele estava tentando construir um mundo melhor lá. E eu estava construindo meu mundo inteiro bem aqui, nesta sala ensolarada. Não havia mais raiva em meu coração, nem amargura. Apenas uma paz silenciosa e estabelecida. As feridas haviam cicatrizado, deixando para trás cicatrizes que contavam uma história de sobrevivência, de força e de um amor forte o suficiente para construir um novo mundo. Uma peça linda e estrelada de cada vez.